Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de Ciências do sexto ano do Fundamental 2, certo? Hoje nós vamos iniciar com o módulo 2. Vamos iniciar aí os temas, os assuntos do segundo bimestre, certo? E o primeiro tema desse nosso segundo bimestre é esse aqui, ó. Esse aqui. O solo e as atividades humanas, certo? Está na página 208. Página 208, certo? Pois bem, o solo e as atividades humanas. Nós sabemos, com os estudos dos assuntos passados, o que é solo, o que é rocha, não é mesmo, O solo é o resultado da deteriorização e decomposição das rochas, certo? E as atividades humanas, que elas exercem sobre esses minerais, sobre esse solo, sobre essas rochas, certo? E frente a esse solo, há algumas práticas que os seres humanos executam, chamadas práticas agrícolas. Mas o que seriam as práticas agrícolas? Aqui na página de vocês, do livro de vocês, ou na página 210, ele mostra uma figurinha aqui, essa figurinha. E essa figurinha aqui a gente pode observar que tem uma lata de óleo de soja, uma blusa de algodão, um papel, um potezinho aqui de geleia de morango e uma caixa de madeira, certo? Todos esses itens nós usamos, no nosso dia a dia. Esses itens, alguns desses itens nós temos em nossa casa, certo? Mas de onde que vem esses itens? Qual foi o processo pelo qual ele passou até chegar aqui, ó, a esse resultado, a esse produto aqui? Qual foi? Foi através das práticas agrícolas. O óleo, ó, por exemplo, o óleo ele vem da soja, Então vem de uma substância vegetal. Então essa substância vegetal, ela é cultivada, ela é regada, ela é colhida, ela é toda preparada, depois ela passa por um processo até chegar aqui no nosso óleo aqui que a gente usa lá na nossa cozinha, certo? Mesma coisa o papel, da celulose. A caixinha de madeira aqui, ó, As madeiras das árvores, não é mesmo? Então, todas essas matérias-primas aqui, elas se originam, elas são produzidas através de substâncias vegetais, certo? E essas substâncias vegetais, esses seres vivos vegetais, eles passam por processos agrícolas, que são chamadas de práticas agrícolas, certo? Então, em algumas dessas práticas, elas são passadas por pequenas etapas, certo? E vamos hoje conhecer algumas dessas etapas. A primeira etapa é a drenagem do solo. Essa drenagem do solo, o que é drenagem? Nada mais é do que a remoção do excesso de água. Vocês já observaram que quando a gente pega um jarro de planta, A gente pega um jarro de planta e embaixo desse jarro de planta tem uns buraquinhos, não é mesmo? E lá a plantinha, lá plantada, quando a gente vai regar a planta, depois de uns minutos, a água ela começa a sair pelos buraquinhos lá de baixo, aqui ó, que o jarro com a minha planta, o solo e os buraquinhos aqui embaixo ó, do meu jarro. Eu reguei a minha planta com a água e depois de uns minutos essa água foi passando, foi descendo e chegou aqui nos buraquinhos e foi saindo pelos buraquinhos, certo?
essa parte, esse processo da água sair por esses buraquinhos é chamada de drenagem. Justamente para tirar o excesso dessa água aqui, que está aqui nesse jarro, para que não ocorra aqui a supersaturação, o excesso, não é mesmo? Quando há o excesso de água dentro de um jarro de planta, a planta ela não vai conseguir absorver todos os nutrientes que ela precisa, porque tem muita água. Então, é preciso racionalizar essa água. Quando a gente racionaliza, quando a gente equilibra essa água, é através da drenagem, que é a remoção do excesso de água, certo? Outra etapa, aqui das práticas agrícolas é a aração. Aração. A aração, ela é feita em solos compactados. Como seriam esses solos compactados? São solos pelos quais as camadas são bem juntinhas. São bem juntinhas mesmo. São tão juntinhas que elas não têm espaço entre elas. E pelo fato de elas não terem espaço entre elas, dificulta a circulação da água e de oxigênio, certo? Então, quando há essa dificuldade de circulação de água e de oxigênio, aquele solo, ele fica incapacitado, de a pessoa ir lá e plantar uma plantinha, porque a plantinha ela vai precisar de água e de oxigênio para ela sobreviver. E se ela for plantada nesse tipo de solo, ela não vai conseguir sobreviver, porque ela precisa de água para ela absorver e de oxigênio também, certo? Mas, quando esse tipo de solo se apresenta dessa forma compactado, ele passa por um processo de aração. O que seria esse processo? O processo de aração é justamente pegar esse solo compactado e mexer nele. Mexer esse solo. É como se você pegasse a sua mãozinha, tá aqui o solo compactado, pegasse a sua mãozinha e fizesse assim com o solo. Para quebrar aquela coisa compactada, aquelas pedrinhas compactadas do solo. Aí tira, fica que nem uma farofinha, Então, esse processo, de aeração é chamado de aração. Aração, que é o processo de você pegar esse solo compactado e você mexer esse solo para ele descompactar, certo? Outro processo aqui que as práticas agrícolas elas fazem é a adubação. A adubação ela é muito importante para o solo. O que seria a adubação? A adubação nada mais é do que alguns nutrientes adicionais que são adicionados ao solo. E esses nutrientes têm algumas substâncias nutritivas que contribuem para o desenvolvimento e crescimento das plantas, certo? Essa adubação tem dois principais tipos de adubação. A química, que ele até cita aqui no livro de vocês, na página 213, acompanhe aí no livro de vocês, que diz o seguinte: na adubação química são aplicadas substâncias que podem ser extraídas de rochas ou produzidas artificialmente em indústrias. Vocês lembram que rochas, a composição das rochas, que as rochas elas são compostas por minerais, por minérios? Pois é, então alguns desses minérios contribuem para o crescimento e desenvolvimento das plantas, certo? Outro tipo de adubação é a orgânica. Vamos aqui, página 213. Acompanhe aí. A adubação orgânica é feita com restos orgânicos, como fezes de animais e restos de vegetais.
também pode ser feita com a presença de minhocas ou por meio de micro-organismos, certo? Porém, um dos exemplos também de adubação orgânica são as verduras que tem na nossa casa. Quando a gente vai cortar as verduras da nossa casa, a casca da batata, né? Quando a gente vai cortar a cenoura, que a gente corta as duas extremidades, quando a gente tira as cascas da cebola, não é mesmo? Então, todos esses restos, né, que geralmente são descartados no lixo, esses restos, eles são um tipo de adubo e que vocês podem aí colocando no jardim de vocês, né? Lá no jarrinho de plantas de vocês ou no quintal de vocês, certo? Tudo isso, toda essa adubação orgânica, ela também contribui para o desenvolvimento e crescimento das plantas, certo? Outra prática agrícola é a irrigação. Irrigação. O que seria irrigação? É justamente quando você vai lá adicionar água naquele solo ou naquela planta, quando você vai regar aquela planta. As plantas elas não precisam de água para sobreviver? Pois é. Então o processo de você regar aquela planta é chamado de irrigação, certo? E há vários tipos de irrigação. Aqui na página 215 ele cita alguns tipos de irrigação que são feitas pelas indústrias, né? Enfim, então as plantas, além dos nutrientes, do oxigênio que tem na nossa atmosfera, da adubação, né, dessas substâncias químicas, que podem ser químicas ou orgânicas, que são importantes para seu desenvolvimento e crescimento, elas precisam também de água para sobreviver, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje e o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer a atividade da página 216 e 217. Aqui, ó. Página 216 e 217 do livro de vocês, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação que foi mandado para vocês juntamente com essa videoaula, ok? Então, a nossa aula de hoje foi essa e até a próxima.